Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, também de saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, entender, tentar entender como é que ele funciona. E vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso e fascinante cérebro do meu convidado que eu vou apresentar. Meu convidado de hoje é Alexandre Ashi. É produtor, arquiteto e professor de cinema. Apresentador e criador do maior podcast de espiritualidade livre do mundo, o Paranormal Experience, com mais de 1 milhão de inscritos e 150 milhões de views. Atualmente, Ale trabalha em seu primeiro livro, O Caminho Oculto do Medo, com mais de 20 anos de estudos sobre o impacto e potencial do medo em nossas vidas. Seja bem-vindo, Ale! Que introdução maravilhosa! Você merece. Gostei, muito honrado aqui, uma gratidão muito grande. Muito bom. Eu te conheço há tantos anos e eu sei o quanto você é estudioso, o quanto você é nerd, geek, né? Você vai de cabeça quando você tem um tema. Então eu lembro tanto que você me introduziu no mundo do Star Wars, né, e contou coisas tão específicas e tão importantes da gente saber. Não é só um filme, né, a mensagem do filme. E agora eu tenho te acompanhado muito nas redes sociais, o Ale Sem Medo. Então eu queria primeiro que você falasse do Paranormal Experience, que é um fenômeno, né? Você e o Guru é um fenômeno e vocês têm é o que você diz. Vocês falam de espiritualidade livre. Tudo cabe, né? Tudo ali pode experienciar. E você, como que surgiu essa ideia? Tá, bom, acho que a primeira coisa que eu queria agradecer por estar aqui. Tô muito feliz de poder bater esse papo, não é, com você. Eu fui muito preparado para estar aqui hoje. Sério, Ale? E autorizado também. Olha! Pelo plano espiritual, obviamente, né? Que quando a gente fala de espiritualidade, tudo acontece primeiro no intangível, na não forma, na não coisa, na não existência, né? Que é o que está fora da nossa matéria. E depois tudo se manifesta aqui. Então tudo isso é muito interessante. O Paranormal Experience, ele vem de uma premissa que todos nós, seres humanos, em algum momento das nossas vidas, vivenciamos o inexplicável. Verdade. Experienciamos o impossível. Verdade. Todo mundo tem algum momento da vida em que a fé, ou a não crença foi desafiada, em que observou algo diferente nos céus, em que, de repente, teve alguma manifestação diferente do plano espiritual, algum espírito, alguma intuição, sim, alguma sincronicidade muito inesperada. No corpo, né? Exatamente. Algum contato com o divino, alguém que sente, às vezes, a presença de Deus em algum momento difícil da vida. Então a espiritualidade está absolutamente presente em tudo. Os fenômenos paranormais, que é o que a gente chama aquilo que a gente não explica, estão presentes a todo momento, é só a gente ficar muito atento a isso. Então a premissa deste programa, do Paranormal Experience, era justamente conseguir investigar isso. Não do ponto de vista cético, de tentar refutar, mas sim de entender como que a espiritualidade ou o intangível influencia e conduz as nossas vidas. Conduz mesmo. Então é mais ou menos essa linha, né, do programa. É incrível porque você é tão amplo ali e as pessoas elas levam as suas experiências, né? Quando você fala que é o único programa no mundo mesmo de espiritualidade livre, é porque tudo é bem recebido, né? Então uma experiência ali desconhecida, ela é bem recebida, né? E vocês falam muito bem, vocês realmente vasculham, né?
pergunta como é que aconteceu. E todo mundo tem um relato, né, de espiritualidade. E eu acho que a espiritualidade, ela está muito ligada na nossa mente. Porque para mim ela se manifestou em 2 momentos da minha vida, a espiritualidade e a mente humana mexeu demais com o problema de saúde mental, com a fé. Então, e você entende também muito disso de mente, eu queria que você falasse. É que a mente, na verdade, eu vou falar o que a gente entende, tá? A gente entende que a mente, ela é um produto da consciência. Então, sem consciência não existe mente, mas é possível existir consciência sem uma mente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de qualquer entidade desencarnada, né, da Sim, espiritualidade, né, por exemplo, um arquétipo clássico seria um anjo da guarda. É um arquétipo que as pessoas entendem, um anjo da sim, guarda. Um anjo da guarda, o que ele seria? Ele seria uma consciência sem mente. Nós aqui, como a gente é uma fusão, segundo o nosso entendimento, tá? Então a gente está sempre falando sim. do que a gente estuda, do que a gente entende. Porque tem Do gente que vai que falar, chega, ah, mas né? eu sou neurocirurgião, eu não entendo dessa forma, mas que eu estou falando uma visão Sim, pela espiritualidade livre e universalista, né? Então a gente entende que primeiro surge a nossa consciência, que seria a alma ou o espírito, e aí existe essa junção desse corpo físico biológico com essa consciência, e aí o efeito disso gera a criação da mente, né? A mente, ela é resultado de todas as nossas experiências acumulativas da vida. A consciência não. A consciência ela independe de experiência. Tanto que um ser humano ele nasce já com uma consciência, mas ele não nasce com uma mente formada. A sim, mente ela vai se formando. E a mente ela vai sendo construída ao longo do tempo, de acordo com os nossos bons ou maus momentos. Os traumas, eles moldam muito a nossa mente. muito. Os medos moldam muito a nossa mente. E muitas vezes os momentos difíceis que a gente passa na vida moldam muito mais a nossa mente, que cria a nossa personalidade, do que propriamente dito os bons momentos, os momentos Exato. felizes, não é? Marca mais, né? Exatamente. Então, a mente ela é muito condicionada dentro desse viés da dor e do sofrimento e do reconhecimento disso. Total. Por isso que a espiritualidade é interessante, porque quando você se distancia da mente, dessa nossa mente que nos sabota diariamente, É verdade, nossa. e você volta para a consciência, que é a sua origem espiritual, e você se distancia, né, de quem você acredita que você consegue trabalhar uma autocura. Então você consegue trabalhar a sua mente de um ponto de vista de fora, se distanciando de quem você acha que você é, que é o conhecimento que leva ao engano daquilo que nós somos, né? Sim. Então, normalmente a gente se prende muito àquilo que a gente acha que a gente é. Por exemplo, eu sou um fracassado, eu sou uma pessoa com dificuldade na vida, eu sou uma pessoa com muitos bloqueios, eu sou uma pessoa que nunca ganho nada, eu sou uma pessoa que sou sempre Nossa, injustiçada. vai cristalizando isso na nossa mente Exatamente. e aí acredita, né? É, A gente fica condicionado mesmo a isso. é. É claro que uma criação também, né? Porque a gente se forma na infância, né? Uhum, E os nossos traumas também se cristalizam ali e que leva para a vida toda. exatamente. Então a gente nunca imagina o quanto é importante aqueles primeiros setênios, né? Uhum. Os nossos 7 anos de nascimento, De né? formação. De formação, porque ali a gente está formando tudo. Você acredita em terapia? Claro. Você gosta? Uhum. Porque eu acho que na terapia você consegue trazer a espiritualidade, um assunto que ele cabe muito bem dentro de uma terapia, porque a gente está falando também sem julgamento, né? Dentro de uma sessão de terapia, e eu gosto de escarafunchar a mente, né? Quais são os métodos que as pessoas, né, os terapeutas e psicólogos a- adequam, né, para o tratamento, né? Cada um escolhe um método, né? Tem tantos estudos, desde Freud, Jung, Lacan, Gestalt, um monte. Então, esse é uma parada que eu curto muito. E junto com a espiritualidade, que é uma coisa que eu preciso mais, entende? E aí eu acho que a gente se torna um ser, assim, quase completo, sabe? É que a mente em si, ela é de certa forma problemática. Eu vou te explicar o que acontece. Você vai entender. A gente convive com
duas identificações de mente ao mesmo tempo dentro de nós. Vou dar um exemplo muito simples que todo mundo vai entender. Quando a pessoa está fazendo uma dieta, por exemplo, né? Ela está fazendo uma dieta. E aí ela sabe que ela tem que cumprir aquela dieta. Mas ela tem uma parte da mente dela que toma uma ação de quebrar a dieta. Então, eu vou lá e vou comer e vou no restaurante e vou quebrar minha dieta. Então você tem uma mente que toma uma ação, não é? Que é quebrar a dieta. Só que você tem uma segunda mente que é aquela que vai te julgar. Aff, terrível. É uma mente julgadora. Sim. Ela fala, o que você está fazendo? Mas você está comendo? Tô. Dentro da mente. Sim. Tô comendo, mas tá maravilhoso. Não, você não pode, você tá quebrando sua dieta. Não, mas é só dessa vez. Não, mas tá muito bom, tá muito gostoso, não vai fazer problema. Vai sim, você se comprometeu, você tá se enganando. Ah, não, mas é só esse prato de comida, tá tão maravilhosa, essa lasanha, essa pizza. Então, assim, você tem um conflito interno de duas mentes. Qual é a mente que é você? Pois é, qual é? Então, quem manda em quem? Pois a cabeça manda a mente, eu mando na mente, a mente manda em mim, como que é? Entendeu? Então, assim, a gente tem, esse conflito. No mínimo, duas mentes dentro da gente atuando ao mesmo tempo. O que sabota o tempo inteiro. Exatamente. E o que te faz ser resiliente. Uhum. Não, eu vou continuar. Eu sei que eu não tô com a mínima vontade de ir pra academia, mas eu vou. É uma luta. Exato. E não é uma luta fácil, né? Todo mundo passa por isso, qualquer que seja, mesmo uma compulsão alimentar. Exatamente. Que é dificílimo. É. Como é que controla uma compulsão alimentar? Se aquele ato vai te fazer calar uma dor, preencher o que não é preenchido com comida, né? Exatamente. Mas a sensação que aquela compulsão vai te trazer é isso. Dá uma sensação de que, agora eu tô bem. Mas você não tá bem, né? Você só tá estufado, digamos assim. Porque a mente, daqui meia hora, ela vai vir com a culpa, vai vir com a sensação ruim de você ter comido demais, né? Como eu tenho bastante gente, amigos, que tem compulsão alimentar. Então, é o mesmo relato, né? E então, eu acho, assim, muito difícil a nossa mente. Eu acho que a gente vai sair desse plano, você fala bastante, né? Fala bem dos nossos outros planos, sem conhecer a nossa mente. A gente não vai saber qual é o potencial que ela tem. Não diz que a gente usa menos de 10%? Não da forma, isso não é da forma que as pessoas pensam que é. É que a gente usa as partes do cérebro em determinados momentos, não é? Então, elas estão sempre se interconectando para poder desempenhar as funções do nosso dia. Mas o grande problema da mente, qual que é? É que quanto mais conhecimento você tem da própria mente, mais identificado com a própria mente você está. Nossa, total. Então, por exemplo, se você começa a se identificar muito, se você começa a tentar se conhecer demais, e você começa a se conhecer e se identifica, por exemplo, com ser uma pessoa descontrolada na comida, quanto mais você conhecer isso em você, mais você vai se identificar e mais esse hábito vai se reforçar e mais autodestrutivo isso vai ser. Então, na espiritualidade, um dos grandes segredos, o que é? É justamente você se distanciar da sua mente. Você entender que a sua mente não é você. Quase um você momento é a sua consciência. De meditação? Exatamente. Nesse estado? De esvaziamento. A meditação é um esvaziamento da mente. Porque a mente ela está tendo o tempo todo criando, gerando, criando cenários, alternativas, hipóteses, conjecturas, né? Então, você fica afogado, a mente ela te afoga. Então, o grande desafio... Isso pode exaustão, né? É exaustivo. Exatamente. Isso. Eu fico exausta. A mente ela é exaustiva. E o grande segredo, qual que é? É você se distanciar da mente. Como é que você faz isso? Você se integra na sua verdadeira consciência, que é o eu, que é o processo em que a vida flui através de você. Como que você faz isso? Como, Ale? Como? Através do exercício do momento presente. O exercício do momento presente. A mente, ela tem muita facilidade em se perder nas linhas temporais. E esse é o grande mal. Por quê? Porque, primeira coisa, você projeta um ser humano em você com base no passado. Total, meu Deus. E você projeta um outro ser humano em você com base no futuro. Nossa, grandes expectativas frustrantes, né? Exatamente. Exercício terrível que a gente faz. Então, a mente ela se perde no passado e no futuro, mas ela não foca no presente.
E o presente é a nossa essência, que é a nossa espiritualidade. Por isso que é tão difícil para as pessoas viverem o hoje, né? Exatamente. Estar aqui sem pensar no que tem que fazer amanhã ou depois ou no futuro, né? E a gente tá vivendo um momento de ansiedade coletiva, tá todo mundo muito ansioso, Exato. né? E as pessoas estão exaustas porque não conseguem nem respirar de tamanha ansiedade. E é muito difícil esse aprendizado, viver o hoje. É uma coisa tão simples e é tão difícil. Como nós fomos nos tornando tão difíceis de adaptar coisas simples, né? Uhum. Na nossa infância, a gente consegue. Tem mais abertura, é mais flexível, um cérebro mais elástico, digamos assim. Aí depois a gente passa por um sofrimento muito grande para tentar viver a simplicidade, né? Que tem muita preciosidade na simplicidade, né? O hoje, o momento presente é preciosíssimo, mas ninguém tá assim, né? Ainda mais quem vive em grandes metrópoles, que a vida depende de trabalho, que você não tem tempo para nada, é cumprir metas, é workaholic, aí você chega à meia-noite, dorme, acorda às 5, trabalha. Então ninguém se olha mais, né? E se olhar, tanto é para dentro, quando eu falo, tanto é para sua mente como para a espiritualidade, porque para mim elas andam juntas, Uhum. né? A minha fé melhorou depois que eu me tratei, né? Porque eu consegui estar mais feliz, eu consegui ter uma absorção melhor, um conhecimento melhor, né? E as sinapses ali funcionando direitinho, porque tem isso também, né? Uhum. O nosso cérebro, ele desconecta, né? Tem uma ferramenta muito incrível funcionando ali, né? Uma serotonina, uma oxitocina, se aquilo não tiver dosado, a gente vai dar bug total. Uhum. Você não acha? E é interessante que você comentou da criança, né? Porque a criança, o que que ela é? Ela está no processo ainda de formação da mente, Sim, certo? Então ela é muito mais consciência viva, presente, do que uma identificação com a mente que ela é construída com o tempo. sim. Então a criança, ela vive o agora. Incrível, né? Tanto que, por exemplo, se tivesse uma criança aqui agora, ela tá derrubando tudo. Por quê? Porque ela não tá preocupada com o histórico passado disso daqui, e ela não tá preocupada com a situação futura das consequências dela. Então ela tá vivendo o presente. O presente dela Brincar, se é viver divertir. aquela felicidade. Exatamente. E a gente esquece absolutamente disso. Nossa, a nossa criança foi abandonada, né? Tão importante, não é? Na espiritualidade, um dos principais conceitos de autoconhecimento e desenvolvimento de bem-estar pessoal é justamente o resgate da criança interior. Eu acho sensacional. É um dos exercícios que a gente mais faz, assim. Você diz a gente mais faz aonde? Na vida, na espiritualidade. Tanto lá no nosso programa, a gente recebe vários místicos, espiritualistas e médios, a gente sempre faz uma meditação de resgate da criança interior. Que incrível. Porque a criança interior está relacionada a duas coisas que são fundamentais para uma vida saudável de um adulto, tá? Primeira delas, viver no momento presente. Sim. Primeira coisa. A segunda coisa que é fundamental para um ser humano viver em plenitude é ter sonhos. Jura? Sonhar. Ah, tá. Ter sonhos, desejos, né? Exatamente. Tá. Não, o sonho noturno, que é Sim, o sonho onírico, tudo bem. É importante, o cérebro faz um processo de limpeza química do próprio cérebro. Mas eu digo, a voltar a sonhar com a beleza e a dádiva da vida. Sim. Que é uma coisa que a criança tem. A criança ela tem muitos sonhos. E o adulto, às vezes, ele esquece de sonhar. Nossa, total. Ele Vai no esquece de sonhar. automático, numa vida tacanha mesmo, assim. Exatamente. Uma vida totalmente automático, não sonha mais, não deseja mais coisas, né? Exatamente. Talvez por falta de tempo, por falta de estímulos, por local que ele está vivendo, naquela selfie dele. Então eu vejo assim que as pessoas deixam de sonhar mesmo. Tem uma pergunta que eu faço nas minhas palestras. Eu vou te perguntar aqui agora, você se sinta à vontade. Então, Luciana Vendramini, se eu te desse certeza de que você não iria fracassar para realizar um sonho seu agora,
realizar. Então Tá. você vai ter que executar esse sonho e realizar. Uhum. Só que eu garanto pra você que você não vai fracassar. Tá. Que sonho você gostaria de realizar? Ai, que máximo! 2 sonhos, né? Um deles é lançar o meu bendito livro, que eu prometo e nunca paro Uhum. para focar nisso, outras coisas atropelam. E fazer um trabalho, assim, como atriz, como das pessoas se surpreenderem. Tudo aquilo que eu fiz no Antunes Filho, que foi a minha grande escola, meu grande mestre, aonde ele olhou para mim e ficou surpreso muitas vezes, aonde ele chamou curadoria para assistir cenas minhas e falar como que pode fazer isso, né? E de mostrar isso para as pessoas, sabe? De poder tocar o coração das pessoas através de uma atuação inesperada, dentro do meu padrão, loirinha, bonitinha, um padrão muito cruel. Então ninguém imagina que eu possa fazer uma rainha louca, uma nordestina. Eu posso. Uma vilã. Uma vilã, Uhum. né? Os papéis que vêm para mim são papéis padronizados. Uhum. A bonitinha, a patricinha, a boazinha. Então essa ousadia é uma coisa que eu luto para realizar, sabe? Maravilhoso. Então esse é um excelente sinal de que você está com uma espiritualidade saudável. Sério? Por quê? Porque quando eu pergunto isso na palestra com, sei lá, 300, 400, 500 pessoas, eu falo, quem que conseguiu identificar o sonho aí? Levanta a mão. 3 ou 4 pessoas. Jura Eu que falo, o ser humano tá assim? eu falo, quem que não conseguiu achar um sonho assim? Porque você achou rápido. Quem tá em casa pode fazer esse mesmo exercício. Esse exercício. Qual é o Caramba. sonho que você tem que se eu tivesse certeza que você não vai fracassar, você iria realizar agora? Qual é? Então, aí a pessoa não Hein? consegue responder. Jura? A pessoa fala, nossa, não sei. Eu tenho que pensar. Tem que pensar, exatamente. A pessoa tem que pensar. Então, assim, se tem que pensar, significam várias coisas. Se é difícil encontrar esse sonho, primeiro, ou a vida te fez esquecer desse sonho. Então, a vida que você leva, que provavelmente é tão dolorosa, tão automática, Massacrante, né? a própria vida te fez esquecer dos sonhos que você tinha. Então, essa é a primeira coisa, que é triste, Triste. não é? A segunda coisa é, você desistiu de querer realizar os sonhos. A maioria das pessoas desistem. Então assim... Porque vai no automático do dia a dia. Eu acho que não... Então, ou você esquece ou você desiste. Uhum. Entende? Então, como é que você resgata isso em você? Você que tem que trabalhar a sua criança interior. Exato, é fantástico. Tá Você tudo na volta criança. no seu tempo de criança. Volta no tempo em que você era criança. E que você desejava, que você sonhava, né? Que o mundo eu quero era ser incrível. aeromoça, eu quero... Não é? Eu queria ser um monte de coisa. Eu queria ser atriz, eu queria ser aeromoça, porque eu ia viajar muito. Porque eu queria viajar muito. E eu queria ser artista plástica, eu queria pintar. Eu não pintava bem, não, gente. Mas é isso, lá tá o nosso resgate, na criança. É exatamente isso. Então... o adulto, né, que ele se torna cético, por exemplo, não necessariamente ateu, mas se torna cético, com a vida. ou emburrado, encrudecido, entristecido, é uma pessoa que esqueceu o milagre que a vida é. Exatamente. E ele esquece de sonhar, ele esquece de ver a beleza no mundo. Exato. Esquece de ver a beleza em estar vivo, né? Esquece de ver a beleza. É uma grande bênção, é um grande privilégio. Exatamente. Poder, você que fala tão bem disso, descer para esse plano e viver, ter essas experiências, não é? Exatamente. Porque a pessoa esquece, porque eu acho que ela entra num ritmo tão maluco do dia a dia, de preocupações e de boletos, e de filhos, e de logística de vida, de tempo curto, que ela esquece, ela não sonha mais. Ela precisa chegar, fazer isso, botar a criança para dormir, não sei o quê, vai para a faculdade, não consegue sonhar. E a gente sonha por segundos. Se a gente quiser, em um segundo milésimo aqui, eu crio um sonho incrível, um desejo, né? Então você não precisa ter tempo para sonhar, você precisa realmente, é isso que você falou, resgatar aquela criança e trazer, né? Porque parece uma coisa assim, comum, simples, quando a gente fala de resgatar a criança. Mas ali está o verdadeiro tesouro. Ali você se conecta com a sua essência, você volta a ser a sua consciência, você esquece de
todo aquele conhecimento que você se identificou daquilo que está te limitando hoje, né? Então, assim, é maravilhoso. A gente já viu várias sessões de meditação, né? De terapias com isso, assim, é muito incrível. Você vê pessoas lá que têm seus 60, 70 anos que voltam a chorar como criança. Então, é uma coisa maravilhosa. Que a grande maioria do nosso público do podcast é 50 a mais. Ah, é? A maioria dos nossos convidados é 60. É tudo. Nossa, eu achava que era exatamente. molecada. A É gente, o oposto. Que loucura, que interessante. O nosso podcast é que tem o casting de convidados mais sênior e idoso da internet. É, com pessoas que têm mais vivência, experiência, exatamente, né? Porque consegue avaliar melhor, consegue falar sobre isso, né? Agora, Lê, você já está dando palestras, né? Porque eu tenho acompanhado. E eu te conheço tanto, assim, a sua força em tudo que você fez, assim, desde direção, né? A gente fez um clipe juntos que eu amo, que você dirige com uma maestria, uma facilidade. Você tem muitos dons. Você é professor de cinema. E você tem mesmo. Eu lembro que você falava de Steadicam numa época que ninguém sabia o que era. Exatamente. E você, então, você sempre foi muito à frente, assim, do tempo mesmo, né? E aí eu começo a acompanhar você nas redes sociais, que eu adoro, porque você escreve muito bem. E aí eu vejo a Lê Sem Medo. Eu queria que você falasse, porque eu tenho muitos medos. Quem não tem medos, né? O meu grande problema na minha vida foi o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é onde você lida com o medo iminente o tempo todo, né? E o medo, ou ele te bota para correr, ou ele te paralisa. É assim que aconteceu comigo. E quando eu vejo você, a Lê Sem Medo, falando, escrevendo coisas incríveis, maravilhosas, eu falo, caramba, mas eu nunca te vi com medo. Nunca transpareceu. Eu nunca vi esse Alê com medo. Com medo. Como? Da onde? Eu queria que você falasse isso, sabe? A gente tem que entender que o ser humano é basicamente regido por duas forças, tá? Duas forças. Uma força é a força do medo e a outra força é a força do amor. E incrível. o amor, as pessoas elas confundem muito, porque o amor ele não é essa coisa romântica, não é um buquê de rosas e um chocolate. É o amor de Cristo quase, o né? Amor, incondicional. Exatamente. O amor, o que ele é, né? Eu vou dar uma definição aqui do que é o amor. O amor é um processo contínuo e intrínseco de conexão profunda com tudo que existe. O amor é você se conectar profundamente com tudo que existe. O amor no ser humano, a melhor forma de entender o que é conexão. É você entender que o outro ser humano que está lá também é você. Se você se desconecta dos outros seres humanos, aí você está praticando ou exercendo o medo. Então tudo que nos aproxima, tudo que nos conecta, e tudo que nos traz conhecimento e entendimento, isso é amor. Isso é amor. O medo é o oposto disso. O medo ele é regido pela ignorância. Então, tudo aquilo que você não conhece, você teme. Sim. Então, o medo, na verdade, é a manifestação da ignorância, do desconhecido em nossas ações. Sim. E o medo, ele pode ser um medo instintivo, ele pode ser um medo material. Então, por exemplo, entrou uma cobra aqui no estúdio, a gente vai sentir um medo, mas que é causado por um gatilho, não é? Sim. E esse é instintivo. Mas o medo, que é o medo que é esse grande sabotador de vida, ele é um medo imaterial. Ele é um medo imaterial, ele é atemporal, porque ele existe sempre, ele é latente. Ele não é efêmero, ele não dura só durante uma presença de algo, não é? Então, uma insegurança, por exemplo, um medo de fracasso, o medo da rejeição, o medo do isolamento, esses são todos medos que são perenes, eles podem fazer parte da vida de uma pessoa 24 horas por dia. Ele pode estar presente o tempo todo. Exato. E qual que é o problema do medo? Que como ele é baseado na ignorância, ele é imaterial, ou seja,
não precisa haver uma causa. Exatamente. Não precisa haver uma causa. Que é diferente do amor. Porque o amor, ele é baseado no conhecimento. Então, como que o meu amor se manifesta por você ou por todos os outros seres humanos? Conhecendo. Então, conhecimento, ele gera amor. Qual que é a primeira forma de amor que existe? É o amor próprio. Que é tão difícil, né? Como é que você faz para ter amor próprio? Você tem que se conhecer. É um caminho. E você se conhecendo, você se aceita e você passa a se amar. Sim. Se você se recusa a se conhecer, se você tem as trevas dentro de você e você se recusa a olhar para isso, olhar para a sombra, né? Essa ignorância vai gerar um medo. Esse medo vai virar ansiedade, vai virar depressão, vai virar bipolaridade, vai virar todos os problemas. Sim. Vai virar tudo que você problema imagina. É psíquico mesmo. Exatamente. E vai se manifestar na nossa mente, no nosso cérebro, né? Então, eu passei a estudar o medo a partir do momento que eu percebia que ele tinha o poder de paralisar a minha vida. Paralisa mesmo. Mesmo sem existir. Uhum. Mesmo sem existir. Então, como é que algo que não existe, que é um medo do fracasso... Por exemplo, vamos pegar a escola, tá? Eu tinha lá o medo da rejeição, por exemplo, na escola. O medo da rejeição não é algo palpável. Sim. Porque você não consegue quantificar ou dar forma para a rejeição. Sim. Você consegue... Não tem um medidor para isso, né? Exatamente. E não necessariamente aquilo é real. A rejeição, ela não necessariamente existe. Ela brotou da sua mente, né? Exatamente. Então ele é fruto da minha ignorância. Qual é a ignorância? De não conhecer as outras pessoas e não saber o que elas pensam verdadeiramente de mim. Então o desconhecido, sim, a ignorância gera um medo. Só que o medo na vida da pessoa, quando aquilo ali está manifestado, ele é real. Nossa, porque ele trava a vida. O medo, ele é paralisante. Exatamente. Então você imagina, eu tinha muito medo de falar em público. Jura? Muito medo de falar em público. Você dá aula de cinema. Exatamente. Como é que você fazia? Era uma batalha, luta? Uma batalha absurda, absoluta. Entendeu? Então você imagina, o medo de falar em público, quando eu via lá, isso começou na época da minha escola. A primeira vez que eu senti esse pânico foi quando um professor pediu para eu apagar a lousa. Acho que eu tava, sei lá, na quarta, quinta série. O professor, sempre tinha esse negócio, o professor escrevia na lousa, ele falava, chamava alguém, fulano, apaga a lousa lá. Aí beleza, aí a pessoa ia lá, apagava e tal, não sei o que, né? A criança, né, no caso. Não era timidez? Porque você é tímido também. Sim, mas é isso. Mas aí o professor falou, Ale, apaga lá a lousa. Pronto. Todo mundo olhou pra minha cara. Eu travei, eu comecei a suar. Falei, meu Deus. Que interessante. Aí eu travei na cadeira. Eu falei, mas eu vou lá na frente de todo mundo. Que ideia. Começou a me gerar sim, um medo que paralisou. Aí vai, Alan, vai você. Sim. Aí outro menino foi lá e ficou todo mundo olhando pra minha cara. Aí eu falei, meu Deus. Criei um trauma ali naquele momento. Exato. Que é o medo de ser julgado. Sim. Né? E esse medo, por que o medo ele é paralisante? Porque ele te coloca numa situação de sobrevivência ali. Então, no meio da minha sala de aula, dos meus alunos, lá, dos meus queridos coleguinhas, o medo me liberou o instinto de sobreviver à minha comunidade, ali, a minha comunidade. E o ser humano precisa da comunidade para sobreviver, precisa da tribo ali, né? Dos outros Somos integrantes. Seres para conviver, né? Exatamente, juntos. Seres sociais, né? A nossa sobrevivência está baseada na sociedade. Então, naquele momento, o medo, o que ele fez? Ele desencadeou o meu instinto de sobrevivência. Que é aquela coisa, ou você paralisa ou você luta. Exato. Eu poderia ter lutado contra algo ali. Sim, mas você era uma criança, né? Exatamente. Sem ferramentas. Então pode acontecer, né? Então, eu lembro que foi muito forte isso para mim. Te marcou. Né? Naquele momento, de entender que eu paralisava. Mas aquilo começou a acontecer mais vezes, eu comecei a observar mais medos em mim, né? E até com um determinado momento, aí já foi na época da faculdade, assim, né? Aí eu fui lá fazer um trabalho, lá, uma apresentação de um trabalho, de um TCC, que todo mundo faz na faculdade.
E aí eu me preparei enlouquecidamente, assim, sabe? 2 anos, aquela loucura e não sei o que, não sei o que lá. E aí fui lá, apresentei o TCC, né? Com medo absoluto, aquela coisa toda. E aí depois que eu apresentei, nossa, assim, foi ovacionado, todo mundo achou incrível, aquela coisa toda, não sei o que. Que é uma surpresa também, né, pra gente, né? Exatamente. Pra você deve ter sido um impacto, né? É. Porque o seu medo, ele te colocou um monte de julgamentos já Uhum, antecedendo, né? E aí quando você vê que as pessoas amaram, que foi exatamente. incrível, muda uma chavinha dentro da gente. É. E aí, aquela sensação de bem-estar, Sim, ela tomou conta de mim. E aí eu percebi que aquela barreira do medo, quando ela é transposta, ela gera uma recompensa muito grande. sim, total. Ela tá ali, né? Aquele enfrentamento do medo. A criança, ela ama essa coisa, né? A criança tem aquela coisa, tem uma sala escura, vamos entrar, eles ficam se Procura arriscando. isso, né? Exatamente, Essa porque ele... adrenalina, essa experiência, né? Exatamente. Então, aí, assim, foi o gatilho que eu comecei a ter para me observar mais. E eu, assim, eu tive tantos medos, né, ao longo da minha vida toda, assim, eu fui tão dominado por isso. Ai, medo de falar com tal pessoa, medo de me expressar mal, medo de não ser aceito, sabe? Então, Nossa, você nunca transpareceu. pois é. Você sempre se Eu calou para sempre isso, lutei para né? com isso, exatamente. Porque nunca transpareceu. O que você transparecia era um menino extremamente inteligente, além da conta, e que qualquer assunto que batesse na sua frente, você se aprofundava, se esmiuçava tudo, né? Então, e é incrível como a gente sufoca o medo, É. e esse medo vai sufocando a gente, de fato, né? E o que eu trabalho hoje, o que que é? É justamente explicar para as pessoas que o medo, ele pode ser uma bússola para te direcionar na vida. Isso é incrível. Por isso que o nome do meu livro é O Caminho Oculto do Medo. Como que tá esse livro, Ale? Já quero. Tá com, acho que uns 60%. Jura? Já tá tanto assim? Eu achei que ia ter mais, mas tá bom. Nossa, mas você É. começou a escrever quando? Assim, tem muito Tem tempo? uns 2 anos. Ah, mas é que não é uma história, né? É, É toda uma pesquisa, também tem um estudo, né? Então não é um exatamente. livro fácil de escrever. É, Mas eu achei fascinante esse título, porque é exatamente isso. O caminho oculto, porque é o desconhecido, é. é onde a gente vai testar a nossa coragem de enfrentar, né? Você vai olhar para o teu medo ou não vai olhar? Vai deixar ele ficar te assustando aqui, Uhum. né? Porque é assim que a gente aprende depois quando você vai começar a dar os primeiros passos numa terapia para vencer, principalmente numa TCC, é terapia de exposição. Uhum. Vamos lá, se expor ao que te Exatamente. paralisa. Eu lembro quando eu comecei a fazer a terapia de exposição, meu Deus do céu, que tudo acontecia, pânico, achei que ia desmaiar. E é incrível a sensação quando você vence aquele Quando medo. você se liberta. É essa Aham. sensação que você descreveu na faculdade. Exatamente. Cara, então eu acho que esse livro vai ser tão fundamental para as pessoas, né? E esse revisitar seu, que eu acho que tem ali uma preciosidade para você dividir com o próximo, né? Uhum. Porque você vai muito a fundo nos temas. Então eu imagino que esse seu mergulho no seu medo deve estar sendo assim fantástico. As coisas que você vai trazer pra gente ler. O nome já é incrível, o título. O medo, ele permeia, assim, praticamente todas as nossas ações do dia em determinadas intensidades, né? E eu tenho enfrentado recentemente vários medos novos, assim, que eu tô Eu também. trabalhando. Então, assim, é um ato de se permitir. Então, você tem que se permitir errar também ao enfrentar o medo, porque Sim. você ainda não sabe qual resultado, né, que vem daquela nova exposição, aquele medo que estava condicionado. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente tem. Então, eu mesmo, antes, né, de me assumir na rede social do Ale Sem Medo,
Eu nunca tinha feito lá, colocado, por exemplo, uma coisa bem simples, uma caixinha de perguntas no Instagram. Sério. E aí essa foi uma das coisas que eu já me coloquei a fazer. Então, assim, como é que eu vou responder essas pessoas, né? Porque vem pergunta de tudo. O que é Ah, Deus, o que é claro. a vida, o que é o espírito, Imagino não que sei o para quê. você, dentro do seu universo, de É, tudo que você faz, as pessoas vão te perguntar de tudo. exatamente. Então, isso é um trabalho, né? Assim, que é contínuo. Então, você tem que estar trabalhando esses medos o tempo todo. Trabalhando muita permissão, né? Você tem que se permitir muito Sim. em se permitir errar, em se permitir falhar, né? E em se aceitar nesse processo. Então, É um exercício diário e é que diário. para a gente alcançar, para a gente entender o amor na sua plenitude mesmo, aquele amor que você disse, né? Aquele amor cristão, que ele vem sem julgamento, vem do amor pelo próximo, de você enxergar, é muito difícil. É. É tão difícil como enfrentar os medos que a gente não conhece, né? Mas nada a gente conhece, né? Quando eu penso que eu estou girando numa galáxia gigante, numa bola que está girando solta nessa galáxia, nesse universo, que não tem nada preso à Terra, eu falo, gente, por que eu vou ter esses medos, às vezes, tão pequenos, que eles se tornam tão paralisantes e tão gigantes pra gente? Exatamente. Para mim, me paralisou, estilhaçou minha vida. Uhum. É exatamente essa é a palavra, estilhaçou. Porque ele vai minando a sua força, ele vai te encurralando e você tem plena consciência. É diferente de você estar numa sensação apática, numa depressão, onde você fica mais melancólica. O medo, você está em alerta, você está lúcida. E aí o diálogo das mentes, né? Que você falou. Uma sabotando a outra. Porque a mente não está a nosso favor, não é? Uhum. Toda vez que eu leio algum estudo da mente, como a gente se sabota, eu falo, poxa, a vida não está a nosso favor. Como é que essa é a nossa missão desse ser humano que tem mente e consciência, né? Que é diferente dos animais, que é por instinto. Então, é essa a nossa missão aqui na Terra, de tentar entender a nossa mente, os nossos medos. Eu me questiono isso diariamente. A missão, na verdade, não é você entender a sua mente, mas é você conseguir resgatar a sua consciência e o seu verdadeiro propósito. Exato. Que está além da mente que você acredita que é você. Então tá além, né? Acredito nisso. A maior dificuldade, o que é? É justamente você resgatar quem você realmente é, né? A sua consciência primordial, única, que ela é livre de dores e questionamentos, né? Ela é algo que se manifesta e existe, é algo pelo qual a vida flui, né? Então nós somos o quê? Nós somos um veículo em que a vida se manifesta. Então não é a gente que vai fazer a vida acontecer. Sim. É a vida que vai acontecer através da nossa existência. E a gente acha que é a gente. A gente sempre acha que nós somos Estamos os no agentes controle. das coisas. Exatamente. E eu costumo falar a mesma coisa sobre Deus, né? Sobre o divino. Eu amo isso. Fala. Porque as pessoas falam o quê? Não, porque eu tenho que ter ações que agradem a Deus. Não é isso? Temor a Deus, né? Exatamente. Só que não é isso. Na verdade, é o exato oposto. É Deus que se agrada através de você. Que lindo. E não você que vai atuar para agradar a Deus. Exatamente. Você porque entendeu? aí é uma outra parada. Exatamente. Muda tudo. Muda tudo. É. Muda o seu jeito. Exatamente. Real. É. Porque uma coisa é querer fazer agradar, a gente faz isso o dia todo. Vou agradar a namorada, vou agradar meu pai, vou agradar isso. Já tá um automático aí. Agora, esse caminho, como que é mesmo, Alê? É Deus que se agrada através de você. Não é você que agrada a Deus. Sensacional. Entendeu? Cara, isso aqui eu já vou brisar meses, só com essa frase aí. Eu já vou buscar um caminho, uma experiência totalmente diferente. E é real isso, né? Porque quando a gente fala assim, gente, depende do ponto de vista. Você tá lá condicionado a ouvir sempre a mesma coisa. Não faz isso, que burra, não faz isso. Condicionou. Uhum. Mas não consigo mudar. Vamos exercitar. Pensa assim, você não é burra. Quem falou que não te conhece. Né? Então é um exercício, é autoconhecimento.
Então, esse negócio do que as pessoas falam, né? É aquilo, a gente volta Eu dei um exemplo, assim, bem simples. A gente volta pela mesma questão da mente, assim, porque isso acontece muito. Sim. Alguém fala pra você, nossa, como você é burro. Julgamento o tempo inteiro, né? Aí, isso é mais ou menos aquilo que a gente chama de uma maldição, né? Uma maldição no sentido mágico da coisa, que é uma palavra que é direcionada a você com a intenção de te escravizar. Exato. Então, quando você escuta lá, quando você é pequenininho, nossa, como você é burro, você guarda aquilo dentro da mente e você se identifica, né, com aquilo. Então você vai a vida inteira se identificar, qualquer coisa que você vai fazer. Então, você consegue me ajudar aqui? Não consigo, eu não sou bom pra essas coisas. Mas quem te falou? Não, eu não sou bom, eu sou meio lento, eu sou meio burro. E a gente não tem essa... da onde vem, né? Já tá no nosso inconsciente. A gente esquece que algum dia lá atrás alguém falou pra gente. Nossa, como você é burro. Nossa, como você é ruim nisso. Nossa, você não sabe fazer isso. Você guarda aquela maldição. E vem de uma outra pessoa que não é um Deus, né? Exatamente. E aí a gente acata aquilo cristaliza dentro da pessoa e condena a vida inteira. Condena a vida inteira, Se a pessoa não tiver uma inteligência, que nessa hora eu acho que é a inteligência que desperta. Fala, não, eu vou me aprofundar nisso, vou tentar entender o que é. É uma coragem e uma inteligência. Não vem do nada. Pessoa acomodada não vai vir isso. Ela vai ficar ali acomodada, estagnada naquele jeitão. É muita luta, é muito esforço, é se olhar. É mais fácil julgar. Mas se olhar é dificílimo. Então, esse caminho que você está agora dividindo com o público, assim, eu achei muito fantástico. Porque eu não conhecia esse Alê, né? Eu conhecia um Alê que parecia que não tinha medo, né? Era quase um Highlander ali. E aí, quando você compartilha, meio que humaniza, né? Eu falo, cara, que demais, porque você vai trazer preciosidades. Porque eu sei que cada assunto que você entra, você entrega a propriedade naquilo, né? Não fica raso. E aí vem o livro, né? Você já está palestrando, né, Alê? Toda palestra que eu dou, na verdade, é um processo de autodesafio e de autoconhecimento e de aprendizado. Não, né? E você no palco é inacreditável saber que você teve um dia medo, né? De apagar a lousa. Você ali, eu tenho assistido as suas nas redes sociais, eu falo, cara, o Alê tá incrível. É um resgate que você fez, uma transformação fantástica dentro do que agora eu tô sabendo, né? Então você fala, puta merda, cara, como é que o cara deu essa volta com tanta inteligência, assim, e foi sempre muito tímido, nunca falou disso, né? E eu acho que quando a gente menos fala, mais apavora, não é? Porque quando a gente fala, a gente se ouve, porque é o que a terapia faz. A gente se ouve, cara, você sai diferente da terapia. Aí vem o feedback da terapeuta, que é sempre sensacional, te faz pensar de formas diferentes, que eu amo pontos de vista diferentes quando me oferecem. Eu amo, eu piro. Eu falo, jura, não, vou fazer essa experiência aí. Vou começar a olhar assim. É como você falou agora do agradar a Deus. Puta exercício maravilhoso. Dá para escrever um livro de filosofia dentro desse exercício aí que... Com certeza. Não é? Dessa busca de como isso vai mudar. Eu vejo entrando, assim, uma transformação. Mas são para poucos, né? Não deveria ser, né? Não, mas são. Não deveria ser. O grande problema é que a sociedade que a gente criou, né, e que a gente vive hoje, ela não tem mais tempo para permitir que o ser humano se desenvolva ali, né? Então existe uma engrenagem tão rápida moendo a gente o tempo todo com tudo, e que aí a gente faz o que a gente pode para conseguir sobreviver no nosso dia a dia, né? E aí, assim, todo tipo de problema surge. E a felicidade é o que acaba, no final dos contos, sendo sacrificada, né? Sempre, né? E a gente busca a felicidade e mal sabe que a gente está sacrificando a felicidade. E eu acho que é inconsciente também.
né, que a gente sacrifica a felicidade. Porque às vezes a gente acha que a felicidade está numa viagem, numa coisa física, palpável, né? Aham. E você teve uma sensação de felicidade quando você apresentou seu TCC. Sim. Felicidade para mim não está só em realizações de sonhos e desejos, sabe? A felicidade ela tem que ser um estado, né? É um estado. Ela tem que ser um estado. E ela vai muito nessa mesma linha, né? De entender que não adianta você buscar a felicidade fora. Sim. É você tem que colocar a felicidade ali, Uhum. né? Então eu não posso vir aqui nesse podcast esperando que essa gravação com você me faça feliz. O que eu tenho que fazer é trazer a minha felicidade para cá, né? Então o fluxo ele é sempre o inverso de tudo que a gente sempre acha. O que a gente espera do outro tá tudo na gente. Exatamente. Né? E são ensinamentos assim que a gente ouve a vida inteira, que são caminhos simples, extremamente difíceis. E ali, quando que sai o livro? Então eu coloquei uma data para mim, 4 de julho. Desse ano? 2024? Aí você vai fazer um lançamento, uma palestra, uma apresentação do livro? Possivelmente. Talvez essa data, 4 de julho, ela já tenha passado e eu não tenha lançado o livro ainda. Ai, legal. Mas talvez o livro já esteja lançado, né? Ali, no outro plano, né? Exatamente. Porque se a gente pensar, né, eu adoro astronomia, e eu estava lendo uma matéria onde falava assim, se a gente entender a velocidade da luz com a velocidade, a gente já viveu em toda a nossa vida em um segundo. Uhum. Isso mesmo. Então, talvez é isso mesmo que você fala, né? Já tá chegando, porque nesse plano aqui ainda a gente não evoluiu tanto. Né? E o exercício que eu sempre faço é nunca colocar nada no plano futuro, né? Então o livro ele já foi lançado, já está sendo vendido e o evento foi incrível. Você esteve lá, inclusive, todo mundo que está aqui assistindo também foi bem legal. Bom. Então assim, é sempre no presente. Felicidade futura ela não existe. Não mesmo, porque a gente não sabe. É o desconhecido total mesmo, que é o grande mistério para mim, né? Eu tenho uma dificuldade tremenda em falar da morte. Quando eu for no Paranormal, vou virar um mico do programa, porque eu vou levar tanta maluquice de infantil ali que... É maravilhoso, é tudo que a gente espera. Sério, de você. gente, porque eu não... Olha, é difícil, né? Então... Enfim, eu quero muito ler esse livro. Eu acho que você já está lendo. Já. Porque o que você alimenta nas suas redes já está dando spoilerzinhos e não é spoilers que você está contando o fim do livro, porque não existe um fim Exatamente. desse texto, né? Você está alimentando a gente nutrindo muito, né? E encorajando muito. Eu fiquei presa nisso, então eu quero ver o que o Ale agora fez, o que ele escreveu, aonde ele está. Eu tô achando incrível esse teu caminho, Ale, né? Diretor, arquiteto, paranormal. Agora é paranormal. Agora um escritor. Eu acho incrível. O seu paranormal, ele tá onde? Fala para as pessoas. YouTube. Tá no YouTube. É só entrar lá no YouTube Paranormal Experience. Ou botar a experiência paranormal. Que já aparece. Você e o guru. O guru. Então tem todos os temas impossíveis, inacreditáveis que existem ali. Tem de tudo. Tem OVNI, alienígena, abdução, espiritualidade, Chico Xavier... Tem de tudo, incorporação de entidade, tem São Miguel Arcanjo, tem Kuan-Yin, tem Jesus Cristo, tem tudo. Eu peguei o Caio Fábio. Caio Fábio. Cara, eu assisto, né? E eu gosto muito do Caio Fábio, né? Eu acho ele traz a Bíblia, assim, ele interpreta pra gente de uma maneira bacana, né? Porque é a maneira como você está interpretando, você vai passar... Né? Ler é uma viagem. Quando você passa o que você leu, pode ser uma outra história. E eu acho que ele faz uma conexão muito legal, assim, quando entrega. Eu assisti o dele, então... Você assistiu o último dele, que ele falou da ufologia bíblica? Não. Dos aliens na Bíblia? Foi muito boa isso daí. Não, tá bem legal essa. Jura? Ele acredita? Ele embasou bem ali todo o entendimento dele, né?
Que você acredita, claro. Sim, sim, sem dúvida. Não, eu acredito que tem muita coisa aqui, ó, que É. a gente não enxerga ainda. Aqui, nesse estúdio. Sim, tudo Aqui, no ó, universo, aqui, tudo. esse estúdio tá cheio, inclusive. Eu de gente. acredito muito. Que sozinho não estamos. Gente, que arrogância, né? Só porque a gente está numa matéria aqui. Uhum. Então, eu acho que o plano que não é da matéria, ele é muito mais rico que o nosso. Ah, sim. O nosso é pobre em comparação, Onde tudo se origina, né? não é? Uhum. Ai, Lê, eu amei te receber aqui e espero não virar um mico no seu programa. Não, foi maravilhoso. Você lá no Paraná foi Olha, incrível. mas eu vou falar cada baboseira, gente. Eu falei, o Alê ele vem no Retrogosto, vai falar coisas incríveis. E aí, quando eu for entrar nesse assunto tenho muitos medos nesse assunto, né? Medos infantis, assim. Que aí eu vou virar o mico do programa. O Mas resgate tudo da bem. criança interior. Exatamente. Maravilhoso, vai ser incrível. Obrigada, Já foi, Lê. né? Incrível. Obrigada, Lê. Obrigado Adorei. você. Foi uma delícia. É isso, gente. Assistam, que ele entrega tanta coisa legal, tantas palavras bacanas. E não é autoajuda, isso é vida, é experiência que você compartilha. E isso é muito importante. Um beijo.